E aí, galera, beleza? Bom, hoje vamos falar dos cloroplastos para dar continuidade à biologia e à citologia, dando ênfase nas organelas citoplasmáticas. Para a didática visual, coloquei aqui o cloroplasto, aqui representando primeiramente a membrana externa e a membrana interna, ou seja, possui duas membranas, né? Aqui, essa moedinha aqui, que parece uma moedinha, a gente chama de tilacoide, e o conjunto dessas moedinhas a gente chama de grânula ou grana, beleza? Bom, temos o estroma, que é como se fosse o citoplasma ou citosol aqui desse cloroplasto, né? A parte interna dele. E a lamela é a estrutura que vai conectar os grãos, ou seja, conectar o conjunto de tilacoides, beleza? Bom, a definição, primeiramente, o cloroplasto ele é uma organela citoplasmática membranosa, ou seja, possui uma membrana que separa o seu meio interno do resto da célula. Possui predominantemente um pigmento denominado clorofila. E esse pigmento é um pigmento que ele vai absorver todas as outras cores, menos o verde. O verde ele vai refletir. Por isso que a gente enxerga verde. Por quê? Porque ele reflete o verde e absorve todas as outras cores. E é por essa absorção que vai ocorrer uma produção de energia. Beleza? E a principal função dessa organela é fotossíntese. E o que é a fotossíntese? Fotossíntese é a transformação de matéria inorgânica em orgânica. Por que ocorre essa transformação? Porque a gente não consegue tirar energia de matéria inorgânica. Não diretamente. A gente só consegue tirar energia de matéria orgânica. E essa transformação de matéria inorgânica para orgânica só é possível ser feito com a fotossíntese. E os organismos que fazem essa fotossíntese são denominados autótrofos, que representam os organismos que fazem fotossíntese, que possuem os cloroplastos. Beleza? O cloroplasto ele está presente nas algas e nos vegetais, ou seja, tanto no reino dos protozoários, que tem as algas, e nos vegetais, do reino plantae, os seres vivos possuem cloroplasto, que vai ser responsável pela fotossíntese, beleza? E fotossíntese é a transformação de matéria inorgânica em orgânica, que são os seres vivos autotróficos que conseguem fazer, beleza? Os heterótrofos não conseguem produzir, não conseguem transformar a matéria inorgânica em orgânica. Eles só conseguem transformar a própria matéria orgânica em matéria inorgânica, beleza? Ok, e aqui para a didática visual, coloquei uma alga, né, representando aqui, que possui também um cloroplasto, ou seja, faz fotossíntese, e aqui uma célula vegetal, representando aqui outro cloroplasto que também faz fotossíntese, ou seja, transforma matéria inorgânica em orgânica, beleza? E a reação da fotossíntese é qual? Como a fotossíntese é uma transformação de uma matéria inorgânica em orgânica, a reação da fotossíntese ela é primeiro dada pela energia solar, ou seja, uma energia luminosa, que vai ser o cofator que vai ativar essa reação e vai transformar gás carbônico e água, que são matérias inorgânicas, em glicose e oxigênio. A glicose sendo a matéria orgânica produzida, beleza? E a gente vai conseguir energia a partir dessa glicose, beleza? Então, na fotossíntese, a reação da fotossíntese acontece a transformação de gás carbônico e água em glicose mais oxigênio, ou seja, a planta ela produz a matéria orgânica glicose e o oxigênio, beleza? Bom, a fotossíntese ela possui duas fases. A primeira fase é a fase clara, ou fase fotoquímica, e a segunda fase é a fase escura, ou química. E essas duas fases ocorrem dentro do cloroplasto. Por quê? Porque o cloroplasto é o principal responsável pela fotossíntese. A fase clara, ou fotoquímica, ela acontece nos tilacoides dos cloroplastos. E é onde vai acontecer a produção de ATP e oxigênio, beleza? E a fase escura, ou química, ela ocorre no estroma, ou seja, como se fosse no citosol do cloroplasto. E é onde vai ocorrer a produção de glicose a partir do gás carbônico, beleza? Para a didática visual, coloquei uma imagem aqui para tentar resumir a fotossíntese. Beleza? Primeiramente, vem uma energia luminosa, que vai ser o cofator, que vai ser a primeira energia de ativação aí para ocorrer a fotossíntese. Entra na fase clara, né? E essa fase clara, ela é chamada de fase clara ou fotoquímica, porque ela depende de luz para acontecer. E a fase escura é que não depende de luz para acontecer, beleza? Beleza, a fase clara vai acontecer a entrada da água e saída de oxigênio, ou seja, o oxigênio produzido na fotossíntese ele vem da água, beleza? Por quê? A fotossíntese é gás carbônico mais água, dá origem a glicose mais oxigênio. O oxigênio, ele vem da água, beleza? Além da produção de oxigênio, nessa fase clara, ocorre a produção de ATP e esse hidrogênio aqui que estava na água, ele vai ser transportado para a fase escura em forma de NADPH, beleza? O ATP e esse NADPH, que vai transportar os hidrogênios, vão ser utilizados junto com o gás carbônico para produzir glicose.
Ou seja, a fase clara é uma preparação para a fase escura. A fase clara vai produzir ATP e hidrogênio, né? E esse ATP e hidrogênio, junto com gás carbônico, vão ser responsáveis pela produção de glicose. Então, a produção da glicose ocorre na fase escura. Beleza? Então, sem a fase clara, não vai ser possível ter a fase escura. Precisa primeiramente da fase clara para depois ter a fase escura. Beleza? Então, e essa glicose, com a quebra dessa glicose, a gente consegue produzir energia, consegue produzir ATP, que é a moeda energética. Beleza? Bom, vamos lá. Teoria endossimbiótica. Bom, teoria endossimbiótica é uma teoria que diz que os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, derivam de uma bactéria. Ou seja, a teoria endossimbiótica fala que os cloroplastos era uma bactéria primitiva que andava livremente e ela foi englobada por uma célula maior. E os dois passaram a viver em equilíbrio. Essa célula maior dando proteção para esse cloroplasto e o cloroplasto ajudando essa célula a produzir matéria orgânica, a transformar a matéria inorgânica em orgânica, ou seja, ajudar essa célula maior a fazer fotossíntese. Beleza? Então, eles passaram a viver em simbiose. O que é simbiose? Simbiose é uma relação ecológica na qual os dois seres vivos dependem um do outro para sobreviver. Ou seja, a célula maior passou a depender do cloroplasto para produzir matéria orgânica e o cloroplasto passou a depender da célula maior para ter proteção, beleza? E os motivos dessa teoria é pelo cloroplasto ele possui um material genético próprio e circular, assim como as bactérias. Eles possuem um tamanho semelhante ao da bactéria e a reprodução deles é semelhante à da bactéria. Beleza? E então, a teoria endossimbiótica é uma teoria em que tanto os cloroplastos quanto as mitocôndrias eram uma bactéria livre, né? E foi englobada por uma célula maior e passou a viver em equilíbrio. Beleza? Em resumo, é isso. Bom, resumo total da aula. Cloroplasto é uma organela citoplasmática fotossintetizante, ou seja, tem função de fotossíntese. A principal função do cloroplasto é fazer fotossíntese. E o cloroplasto está presente tanto nas algas quanto nos vegetais. Os dois fazem fotossíntese. Beleza? Bom, a fotossíntese ela tem duas fases, a fase clara e a fase escura. A fase clara acontece nos tilacoides, presentes nos cloroplastos, e a fase escura acontece no estroma do cloroplasto. Beleza? E junto, a fase clara e a fase escura vão formar a fotossíntese e a transformação de matéria inorgânica em orgânica. Beleza? E, por último, a teoria endossimbiótica, que diz que os cloroplastos eram uma bactéria primitiva que vivia livre, foi englobada por uma célula maior e passou a viver em equilíbrio. Beleza? Beleza, dois exercícios só para fixar o conteúdo. Bom, os cloroplastos possuem uma estrutura bastante complexa, possuindo inclusive DNA próprio e membrana dupla. Graças a essas particularidades, acredita-se que seus descendentes tenham sido organismos autotróficos que foram fagocitados. Essa teoria é conhecida como, fácil, né? Acabei de falar, teoria endossimbiótica, que passou a viver em equilíbrio, a célula maior dando proteção ao cloroplasto e o cloroplasto fornecendo fotossíntese para a célula maior. Beleza? Bom, os cloroplastos são organelas típicas de algas e plantas, que apresentam uma coloração verde. Isso é graças à presença de também fácil, né? Não é carotenoide. Carotenoide é um tipo de lipídio, né? Que tá presente mais na classe dos lipídios, beleza? A resposta é clorofila. Por quê? Clorofila é um pigmento verde, pelo fato dela absorver todas as cores e refletir a cor verde, beleza? E a clorofila é o pigmento principal dos cloroplastos, beleza? Bom, é isso. A aula não foi tão curta, mas também não foi tão longa. Espero que tenha ajudado você, espero que tenha ficado fácil esse conteúdo. Se ficou difícil, volta e assiste de novo. Eu sei que vai ajudar muito vocês. Espero que ajude muito no estudo de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal e se cuidem. Valeu!